Boa noite, boa tarde, bom dia, caros amigos santistas. Alexandre com vocês aqui, canal Santos Gol. Estou fazendo esse vídeo em sequência ao vídeo do pós-derrota para o São Paulo, no Clássico. E aqui eu quero falar sobre alguns jogadores, principalmente um jogador, que tem me incomodado bastante as situações a seu respeito. E eu quero entender. Inicialmente eu quero falar de alguns jogadores que a gente vê que realmente não tem a menor condição de estar jogando no Santos. A gente está passando por todo esse problema de financeiro, transfer ban, de isso, daquilo outro. E em cima desse clássico contra o São Paulo, eu quero falar principalmente sobre o zagueiro Luiz Felipe. Quero falar sobre o zagueiro Luiz Felipe porque é uma coisa que me incomodou um pouco. O que me incomodou? Primeiro, cara, nada pessoal contra o cara, nada pessoal contra o cara. Acontece que é o seguinte, se eu fizer um pequeno esforço de memória, eu vou conseguir lembrar de vários jogos, e jogos principalmente clássicos, que ele arrebentou com a gente. Eu não gosto do estilo de futebol do Luiz Felipe há muito tempo. Tá? O Luiz Felipe é um cara lento, é um cara não tem mobilidade, ele para se mexer ele é difícil, ele é inseguro. Entende? Eu posso enumerar vários exemplos aqui. O tempo de Gesualdo, ele arrebentou com a gente contra o Corinthians lá na Arena do Corinthians. O jogo estava numa boa e ele arrebentou com a gente. Ele arrebentou com a gente contra o São Paulo, já não é a primeira vez. Tá? No jogo contra o Fluminense. Se vocês quiserem eu faço um compilado aí, eu procuro isso daí e mostro pra vocês. O que irrita não é o cara ser ruim. O que irrita é a postura do cara. Eu não sei se o Luiz Felipe, se ele vive num mundo paralelo, o que acontece. E aí vai entrar o porquê da minha revolta aqui nesse momento. Eu preferia jogar o Saci, 2 Saci na zaga do que jogar com o Luiz Felipe. Porque pelo menos eu teria a justificativa que o cara só tem uma perna. Meu. Porque o que me revolta é o seguinte. Se vocês olharem, eu não tenho aqui o vídeo. Mas se vocês olharem, um exemplo, vou dar o exemplo de hoje. Um dos exemplos de hoje. A gente quase já tomou um gol antes de ter sofrido o primeiro gol, porque veio uma bola cruzada da esquerda para dentro da área, que ele estava totalmente fora de posição. Se ele é o jogador mais experiente que estava em campo, ele tinha que orientar lá o lateral, que é um jovem, o Sandro, e não sair para cobrir o cara e deixar o cara lá. Ponto. E já perdeu ponto na questão da experiência que teoricamente ele teria. Então mal colocado, quase a gente toma um gol. Toda mão que a gente toma um gol dentro da área, eu não acho ele lá, cara. Eu não acho ele lá. Toda vez que o Santos vai atacar na área do adversário, ele sobe. Eu não me lembro de um gol que o Luiz Felipe fez há muito tempo. Só que quando ele sobe para atacar, ele volta de bicicleta. Ele não pega nem o Uber. Ele volta a pé, gatinhando de joelho. Tá? Porque ele não tem velocidade. Pra que fazer isso? E não tem feito gols de cabeça há muito tempo. Há muito tempo. O último gol de cabeça que eu lembro do Santos de zagueiro foi do Laércio. Agora o que me revolta realmente é o seguinte, vamos lá. O lance do segundo gol de São Paulo, que eu coloco como que foi ali mesmo a gota d'água pra gente. Até o primeiro estava complicado, mas era o primeiro. Mas o segundo foi a gota d'água. Ele deu um bote naquele Luciano ali na área da meia-lua ali. Eu digo bote, mas bote entre aspas. Ele não colocou um corpo, ele não fez nada. E logo que ele viu que o cara deu 2 passos na frente dele, ele trotando. Ele não pôs um corpo no cara. Fizesse a falta, meu irmão. Fosse expulso. Vamos testar o John. E o que acontece? Ele trotando. Aí ele vai seguindo o cara, que não é um cara dos mais rápidos. Vai seguindo o cara. De longe, assistindo. Assim como ele fez. Por exemplo, no gol do Fluminense. Assistam o tape do jogo do Fluminense. Vai ter uma tomada da câmera que vocês vão ver que ele deu o bote, foi facilmente driblado, e aí o jogador saiu na corrida e o Luiz Felipe veio, ó, trotando. Sabe aquele, vou fazer o Cooper? Você tá entendendo? Trotando, com aquela cara dissimulada. Eu não sei o que se passa com esse rapaz. Eu só sei que se ele tem que se consertar na vida, não vai ser dentro do Santos Futebol Clube. Já está na hora de entender isso daí.
de todos entenderem isso aí, dele entender isso aí e das pessoas do clube entender isso aí. Eu vou chegar na incoerência para vocês saberem. Ele veio trotando contra o Luciano, toma o segundo gol. E aí o Luan Pérez pode ser jogado pelo gol. O Luan Pérez joga sozinho naquela hora, gente. O Luan Pérez joga sozinho naquela hora. E toda mão que o Santos toma um gol, o que eu vejo? O Luiz Felipe ali, ó, lamentando. Às vezes ele tá vindo lá de fora da área para lamentar, para velar o defunto. Então, senhor Luiz Felipe, o mínimo é vontade, né? O Santos teve um zagueiro que não era bom, realmente não era, que era, por exemplo, o David Braz, foi trocado aí pelo Marinho, não sei como que o Santos deu sorte nesse negócio, tá? Mas o David Braz, pelo menos, ele fazia o tipo, ele fazia a cena, ele corria, ele batia no peito, ele vibrava em campo, porra. Coisa que o senhor não faz. É isso que irrita, é isso que está incomodando demais a torcida. Sem contar que, na minha opinião, tecnicamente, você não tem condições de jogar no Santos. Desculpa, pô. Não tem condição de jogar no Santos. Contra o Fluminense foi desse jeito. Agora, contra o São Paulo foi a mesma coisa. E eu tô tentando me recordar aqui, acho que do último jogo. Sim, do jogo contra o Bahia. Do jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Houve um contra-ataque. E o Luiz Felipe ele veio correndo para não chegar, mantendo uma distância lateral entre ele e o atacante do Bahia de 2, 3 metros, onde possibilitou o cara vir até a linha de fundo e fazer o que ele quisesse para a gente tomar o segundo gol do Bahia. Até quando a gente vai conviver com isso? Até quando? Porque ele é um jogador destro? Aí eu te pergunto, durante essa semana, houve várias informações nessa semana, que o Chapecoense desejou o empréstimo do Luiz Felipe, certo? E o Santos aceitou. O Santos aceitou. Só que aí o Luiz Felipe disse, eu não quero ir. Por que, senhor Felipe, o senhor não quer ir? Por que o senhor não quer ir? Eu tenho um vídeo aqui nesse canal que fala sobre os acomodados do Santos Futebol Clube. Provavelmente o senhor deve estar nessa lista também. O senhor deve estar nessa lista também. Assim como o senhor Vladimir, assim como o senhor Arthur Gomes. Só que o senhor está conseguindo ser pior que os caras. Tá certo? O senhor está conseguindo ser pior que os caras. Então, ele não quis aceitar ser emprestado para a Chapecoense. Aí é que mora a incoerência que me deixa louco. Se o Santos foi consultado sobre o empréstimo do jogador, aceitou emprestar o jogador, aí o jogador se nega a ir jogar. Beleza, ele tem o direito. Óbvio, se o Santos não quer mais, paga todos os ônus que tem da dispensa e pronto, acabou. O Santos não tem condições para isso. Beleza, não tem condições para isso. Agora vem cá, se você está emprestando o cara, é porque você já abriu mão dele. Assim, o Santos deve saber disso, assim como o Luiz Felipe deve saber disso, que a maioria de toda a torcida só achincalha com ele. Talvez até isso leve ele mais para baixo do que ele realmente seja. Tá ok? Talvez até isso mexa com a cabeça dele. Só que o que não pode é mexer com milhões de torcedores santistas e a gente vê isso acontecendo. E aí ele não aceitou e como prêmio ele vem jogar um clássico. Aí eu me pergunto, a alegação de que ele jogou o clássico é porque ele é um jogador que joga com a perna direita. Eu me pergunto, e se ele aceitasse? Quem jogaria hoje no clássico? Como diz o neto, a minha mãe, a Chimbica? E se ele aceitasse? Como faria? Então é isso que é aí que tá a minha revolta. A revolta com a incoerência tá aí. Porque o cara foi consultado, foi sondado pelo empréstimo, o Santos aceitou, a partir do momento que aceitou, é porque abriu mão do cara. Ou que pelo menos entende que ele não é imprescindível pra gente. E é óbvio que não é. Eu prefiro jogar 2 jogadores com a perna esquerda ali do que jogar com ele. O cara não tem mobilidade. O cara não tem o desejo de correr atrás da bola. Você olha pra cara eu olho pra cara do Luiz Felipe e eu vejo a derrota. Que Deus me perdoe se eu estiver jogando não um ser humano, não, nada contra o ser humano. Pode ser uma ótima pessoa, mas ele como jogador, eu vejo ele em campo, eu vejo a derrota. Quando eu olho pra cara dele. E não dá. Teve uma partida nesse intermédio aí, do final de Brasileiro pra cá, que ele jogou razoavelmente bem, porque o adversário não oferece nada de perigo. Que foi o clássico contra o Corinthians. Que foi um jogo medonho, horroroso.
Ele tomou hoje 2 dribles, 2 ou 3 dribles do Daniel Alves com o campo molhado daquele jeito, que eu pensei que era o Neymar, cara, driblando aqueles caras no Morumbi, como ele fazia no tempo dele aqui. Como a gente cansou de socar os caras dentro do Morumbi. O placar, o placar padrão era de 3 para diante. Né? O placar padrão era 3 gols para nós, acho que 1 para eles, ou 2 ou 0. Tá? E o Neymar fez isso com o lateral do São Paulo. Me fugiu o nome dele agora. Mas o Neymar fez isso. Uma pra cá, outra pra lá, outra pra... O Daniel Alves fez isso com ele hoje. O Daniel Alves, no final do segundo tempo. Tá? Aí vão dizer o quê? Que é um craque? Sim, é um bom jogador. Mas você tem que ter personalidade. Por que não faz isso com o Alisson? Todo mundo critica o Alisson, cara. O cara dá alma em campo. E o Alisson, na partida certa que é pra ele jogar, ele joga e joga bem. O Alisson tem os momentos certos para ele jogar. Eu não consigo encontrar o momento certo para colocar o Luiz Felipe. Sinto muito, cara. Sinto muito. Isso vai para o senhor Luiz Felipe, para o senhor Arthur Gomes. O senhor Arthur Gomes conseguiu se queimar em uma partida com esse técnico novo aí. Porque na primeira partida lá contra o Santo André, que foi o início do Campeonato Paulista, todas as decisões que ele tomou foram erradas. Todas as decisões que ele tomou foram erradas. Quando ele tinha que tocar, ele cortava. Quando ele tinha que cortar, ele chutava. E não participou do coletivo. Quando ele era o jogador mais experiente em campo, um dos mais experientes em campo para controlar e contornar o nervosismo da molecada. E conseguiu ser substituído. Então, seu Arthur Gomes, seu Vladimir, seu Luiz Felipe, por favor, tenha um pouco de hombridade entre vocês, tenha um pouco de ambição. A prova que vocês não têm ambição é a omissão que vocês têm. É o comodismo que vocês têm de ficar na reserva, de ficar sendo achincalhado dentro do Santos Futebol Clube. Esse que é o problema. Seu Vladimir está no Santos Futebol Clube desde 2009. E vai vir um cara ainda falar para mim que ele é o maior vencedor de títulos pós-Pelé do Santos Futebol Clube. Você escuta que alguém vai falar isso aí pra mim. Tá? Alguém vai falar isso aí pra você ainda um dia. Que ele é o maior vencedor de títulos pós-Pelé do Santos Futebol Clube. Eu, como jogador, eu não queria ser um campeão no banco. Um dia, uma outra temporada, tá? Se eu estiver no banco de um jogador, um top, um veterano, que tá ali, vai encerrar sua carreira e eu vou entrar, beleza. 1, 2, 3 temporadas, 4 que seja. Agora a vida inteira, se o Vladimir ganhou um campeonato paulista, mesmo assim não jogou o campeonato inteiro. E a gente sabe muito bem como ganhamos aquele título. Tá? Não foi um futebol de encher os olhos. Então, é isso, a minha revolta é isso, e a minha revolta também é com essa incoerência. Porque apesar de o Santos estar vivendo essa situação caótica que está vivendo na questão financeira, que não é por culpa dessa diretoria, isso daí eu já coloco um pouco na conta dessa diretoria. Eu não quero saber se não tem um jogador com a perna direita, ou se não tem um jogador sem braço, não me interessa. Se a gente precisa do cara, não podia ter aceitado o empréstimo. Se aceitou o empréstimo e um cara desse nível bateu o pé e criou problema, aí eu fico preocupado. Aí eu fico preocupado. Mais uma vez quero dizer, não tenho nada pessoal contra o Luiz Felipe. Quero que ele seja muito feliz, quero que ele tenha muito sucesso, mas eu quero que ele faça tudo isso longe das dependências da Vila Belmiro. Porque não dá, eu não aguento mais. Eu, particularmente, como torcedor, quando eu sei que o Luiz Felipe vai ser escalado, pra mim, sabe, cara, eu volto àquele tempo passado de Pedro Paulo, Camilo e tudo mais. Só que pelo menos aquela rapaziada botava a canela pra quebrar. Os caras corriam, os caras davam... Não eram todos também não, tá? Também tinha maçã podre naquela época. Mas os caras se dedicavam. Agora, se vocês quiserem, ou se eu tiver um tempo qualquer hora, eu vou fazer um compilado de vídeos onde o Luiz Felipe vem trotando atrás do atacante. Como se ele fosse assim o maior zagueiro do mundo e ele não pudesse, sabe,
se constranger correndo atrás de ninguém. Essa é a minha revolta nessa partida. Essa é a minha revolta que se encadeou nessa partida. E aqui eu boto um ponto final. Enquanto o senhor Luiz Felipe tiver noção, eu não falo dele. Se ele fizer 4 gols numa partida, eu não vou falar dele. E se ele entregar 5 gols, eu também não vou falar dele. Tem mais coisa errada. Tem mais jogadores também que a gente poderia falar. Agora, esses aí são o concurso. Vladimir, Luiz Felipe, Arthur Gomes, Thailson, deu. E abre o olho também o senhor Lucas Lourenço, que abre o olho também. Eu espero que esse técnico tenha uma grande visão e que ele faça pelo menos essa benfeitoria pra gente. Porque até agora ninguém conseguiu fazer isso. E eu não aguento mais isso daí. Não é nada pessoal. Tá ok, pessoal? Se vocês concordam comigo aí, dá um joinha, compartilha, me ajuda. Eu quero crescer o meu canal. Eu falo de coração, é o que eu sinto. Amanhã ou depois, se eu encontrar o Luiz Felipe aqui, eu posso tomar uma cerveja com ele. Se ele quiser. Se ele não quiser, também não posso fazer nada. Beleza? Compartilhe e deixe seu like aí. Um abraço a todos vocês.